noite a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Diego, faço parte aqui do grupo do Tropa de Elite de Jesus. E desde já agradeço ao Rony pela oportunidade de trazer essa palavra, né? Para mim, ela tocou muito no meu coração. Deus me trabalhou muito através dela, né? Desde o momento em que ele me colocou, porque, como eu havia comentado antes com o Rony, né? Não era bem essa palavra que eu iria trazer, mas ao mesmo tempo que o Senhor me deu ela, como eu havia dito, ele trabalhou meu coração, porque eu estava lendo antes sobre a questão dos samaritanos, né? Por que eles eram tão odiados, né? Por que havia esse embate entre os samaritanos e os judeus? E eu fui atrás, fazer um estudo para entender isso, né? E quando o Rony me convidou, foi bem no momento que eu estava estudando esta palavra, né? E eu, vai ser esta palavra, então, que eu vou levar no grupo, né? E eu, já estava com aquela palavra na mente, e foi quando eu, não, mas espera aí, eu nem orei ainda para Deus me conceder uma palavra, né? Estou fazendo isso na minha carne. Não, vamos orar primeiro. E após eu ter orado, o Senhor me colocou, né? O livro de Eclesiastes. E automaticamente ele me disse, né? Isto que tu estás querendo fazer, esta palavra que tu estás querendo me levar, é pura vaidade. Vaidade da tua carne, do teu pensamento, porque tu não havia me consultado antes. E isso me tocou muito fundo, né? Muito meu coração. E me fez realmente, né, entender, né, que eu estava sendo vaidoso por isso, né? A vaidade da sabedoria, do entendimento, né? Por eu ter lido aquele conteúdo, eu achava que eu estava apto, né, a trazê-lo. Mas, na verdade, quem nos capacita é o Senhor, né? E foi isso que ele me disse, né? Por isso, eu quero ler no livro de Eclesiastes, o capítulo 2. É um pouco extenso, mas para que haja um entendimento e uma compreensão, eu gostaria de convidar os irmãos, se quiserem me acompanhar, a fazer essa leitura. Eclesiastes, capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas para com elas regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a refletir sobre a sabedoria, e a tolice, e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria era mais proveitosa do que a falta de juízo. Assim como a luz traz mais proveito do que as trevas, o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa
acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta, então, ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, o sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me fadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me fadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ela não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal, pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Por que todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgostoso? Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Aqui fala, né, sobre a vaidade da riqueza, da sabedoria e do trabalho. O livro de Eclesiastes, né, o pregador, ele não diz exatamente com uma palavra afirmativa assim de que se tratava de Salomão, mas ele diz ali no capítulo 1, né, que a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, dá-se a entender que era Salomão. Também fala, né, que ele era um homem de muita sabedoria, jamais vista, também de muitas riquezas, e tudo isso dá um contexto, né, de que levando a entender que se tratava de Salomão. Salomão, nesse momento da vida dele, ele se encontrava já numa idade bem avançada. Dizem que o Cantares foi escrito por Salomão na sua juventude, Provérbios já na sua fase adulta, né? E Eclesiastes na sua fase já bem avançada de idade. Ele escreve, né, Eclesiastes, explicando, declarando, né, aquilo que ele viveu durante todo esse tempo de vida, né, querendo dizer, né, que no final tudo é vaidade. Mas por que ele diz isso, né? Porque ele se desviou do Senhor, né? Ele pecou contra o Senhor. No momento em que ele trouxe para eles, né, ele se casou, né, com inúmeras esposas, né? Dizem aqui na Bíblia que princesas, né, de várias denominações, aos quais o Senhor disse para ele não fazer, né? E ao mesmo tempo que ele fez, né, ele adquiriu, aqui diz na palavra, né, em torno de 700 princesas, né, e mais em torno de 300 concubinas. E essas princesas de inúmeras denominações, assim, de partes da terra, né, levaram ele a pecar contra o Senhor também mais uma vez, pois que ele virou idólatra, né? Ele começou a idolatrar os deuses dessas esposas que ele adquiriu para ele, né? E chegou a construir até templos, né, para que elas pudessem adorar, né, levar os seus sacrifícios a esses deuses, né? E isso fez ele pecar, né? E o que afastou do Senhor.
E no final ele começou a perceber, né, que tudo aquilo que ele fez, o que ele adquiriu, era tudo vaidade, porque ele viu que sem o Senhor nada nos traz uma satisfação, né? E que nada é bom longe do Senhor, né? Então ele fala, né, no capítulo 2 aqui, né? E disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Ele falando para ele mesmo, né? Procure ser feliz, mas ele não conseguia, né? Ele estava aqui nesse contexto que eles estavam, eu acredito, assim, pelo contexto que eu li, que ele estava um pouco até depressivo, assim, e totalmente desanimado por aquilo tudo que ele fez, né? E pelo que ele analisou ali, né? Que nada me trouxe alegria, nada me trouxe saciedade, nada me fez feliz, né? E aqui ele diz, né? Prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Ele não achava nada, né, do Senhor naquilo. Ele fala também no vaidade da sabedoria, né? Aqui no capítulo 2, no 17. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele começou a perceber que o trabalho dele todo, além de ter sido em vão, lhe deu muito sacrifício, né? Muito trabalho de fazer aquilo, né? E no final, nada ficaria para ele. Ficaria para aquele que era sucessor dele, aquele que viria depois dele. E isso cada vez mais ia levando ele ao chão, né? Afundando ele. Mas também eu me fiz uma pergunta, né? Será que Salomão ele se arrependeu após isso? Ele ter pecado e começou a ver que tudo era vaidade, que tudo só fez ele trouxe a ele, né, um sacrifício em vão e trouxe a ele uma falta de contentamento. Eu me fiz essa pergunta e tentei achar alguma afirmativa na Bíblia que diz, né, que ele se arrependeu, né? Mas o próprio contexto, pelo que eu pesquisei aqui, ele mostra partes assim que mostra, né, que Salomão ele veio a se arrepender, né? Principalmente no final, né, do livro de Eclesiastes, mas também no capítulo 5, versículo 7, ele diz, né, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema ao Senhor. Ele diz essa afirmativa, né? Vocês devem temer ao Senhor. Isso demonstra que ele se arrependeu, que ele viu que o que ele estava fazendo era tudo vaidade. Porque ele diz, né? Vocês devem temer ao Senhor, temam ao Senhor. Dizendo assim, eu descobri que única resposta e a única maneira de eu conseguir isso que eu desejei tanto era temendo a Deus, né? A palavra até nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, eu vejo que ele quis dizer isso, né? E também no capítulo 12, né? Ele fala lá, além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer o juízo, há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu vejo que nessa afirmação dele, ele demonstra, né, que se arrependeu daquilo que ele fez, de que tudo aquilo que ele fez sem o Senhor foi em vão, foi trabalho perdido, foi tempo perdido, e que reconhecendo, né, ao Senhor nisto, isto traria a satisfação que ele desejava. E eu me pus a pensar também, né, e me fiz uma pergunta: será que por vezes eu não estou como Salomão, né, fazendo coisas, tentando adquirir bens, sem ser esta a vontade de Deus para mim, sem ser esta
o desejo do Senhor para minha vida? Será que eu não estou fugindo do propósito dele para mim? E quando nos pegamos a pensar sobre isso, nós vemos, como Salomão fez, né, que certas atitudes, certas questões que tivemos, ou ideias, pensamentos, foram tudo vaidades da nossa carne. E isso me trouxe a pensar, né, que é realmente o que Salomão disse, que sem Deus nada nos satisfará, nada nos levará a lugar algum e nada nos deixará tranquilo. Eu passei por situações, questões de trabalho, que eu estava lá pensando no dinheiro. Ah, aqui eu ganho bem. Mas o contexto não me levava a nada. O contexto me deixava além de estressado, além de incomodado. O contexto me fazia eu pecar inúmeras vezes, apesar que o pecado é meu, o motivo pode haver uma circunstância, mas quem peca sou eu. Mas por esses motivos eu vinha cair. E eu comecei a orar para Deus: "Bah, Senhor, é isto que tu queres para mim? Ou é apenas eu que estou olhando para a questão financeira?" E após eu ter saído deste local, eu comecei a ver que, mesmo longe, mesmo não recebendo aquilo que eu recebia, né, eu me sinto saciado agora. Eu me sinto bem, eu me sinto tranquilo, porque eu vi que eu estou no propósito de Deus, que eu estou fazendo aquilo que Ele quer e Ele está no controle disso. Eu pedi para Ele, eu orei para Ele: "Senhor, faz o teu querer, teu propósito, não importa a maneira que o Senhor vai fazer ou o que seja, mas faça, porque eu preciso estar tranquilo, eu preciso estar em paz." E a gente começa a perceber que na verdade o foco de tudo é isso, né? É a paz do Senhor, é estar no princípio, no caminho que Ele quer, no caminho que Ele deseja que estejamos, e não fazer a nossa vontade, não sermos vaidosos com aquilo que temos para fazer, né? Que desejamos fazer. E isso me trouxe um entendimento muito grande e tocou muito em mim. Isso me tocou muito no meu coração e fez com que eu mudasse muitos pensamentos que eu tinha, muitas coisas que eu pensava. Isso tocou muito forte em mim. E é isso que eu tinha. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu espero que o Senhor possa ter esclarecido um pouco sobre a vaidade nesses pequenos versículos, né? E que possa ter acrescentado na vida dos irmãos nesta noite. Amém? Muito obrigado.